Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar este nosso super curso de Lei de Responsabilidade Fiscal. Este curso é uma grande revisão, uma grande ajuda à memória do nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária. O nosso propósito foi, professor, Lei Complementar 101, LRF de 2000. Esta lei complementar, nós temos nada mais que nada menos do que 10 capítulos, não é isso? 10 capítulos. Este aqui é o nosso capítulo 4º, né? Capítulo 4 que fala da despesa pública, né? E nós vamos trabalhar o quê? Cada capítulo nós teremos uma aula, ou seja, esta aqui é a nossa aula número 4, despesa pública, né? Professor, e aí fala um pouquinho sobre essa aula. Gente, Lei de Responsabilidade Fiscal. Com certeza, né, gente? Com certeza a despesa pública é um dos principais, fundamentais itens para se manter o propósito da despesa da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, e além disso, digo para você que deste assunto aqui, dos 10 assuntos, Lei de Responsabilidade Fiscal, este assunto, despesa pública, é o mais longo de todos. Aqui nós temos muitos detalhes e, com certeza, isso aqui não cai na prova. Isso aqui chove questões de despesa pública. Porque despesa pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos grandes objetivos, o quê? É reduzir ou controlar ou gerenciar o quê? As despesas públicas, né? No tocante à despesa pública, nós vamos falar, nós temos aí 3 sessões. A primeira seção é da geração da despesa. Quando nós falamos geração da despesa, nós estamos falando de despesa nova, né? Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele fala, opa, você não está proibido de gerar nova despesa, mas você deverá atender estes requisitos. E estes requisitos que eu vou explicar para vocês daqui um pouquinho são os requisitos que são cobrados em provas, né? Temos da geração da receita, temos uma subseção muito importante, que fala da despesa obrigatória de caráter continuado. Essa despesa obrigatória de caráter continuado, só fazendo uma ajuda à memória para vocês, nós já estudamos isso em aulas anteriores, né? São aquelas despesas, preste atenção, correntes, né? Onde elas são executadas mais de 2 anos, né? Então, isso aqui é o conceito de despesa de caráter obrigatório. Então, vamos estudar detalhadamente esse tipo de despesa e quais os requisitos. Ou seja, para a seção 1, tá? Para a seção 1, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz os requisitos para a geração dessas despesas. E esses requisitos que são cobrados em provas. Bacana. Seção 2, né? Seção 2, mais extenso de todos, nós temos aqui das despesas com pessoal, né? Se a gente pegar, a gente analisar o gasto público, né? Se nós analisarmos aqui o gasto público, você vai perceber o seguinte, cara, que o gasto público é o maior percentual de toda a despesa da administração pública. Papo reto, professor, papo reto. Inclusive o seguinte, eu já expliquei para vocês, né? Que, por exemplo, uma lei que antecedeu a Lei de Responsabilidade Fiscal foi a Lei Rita Camata. A Lei Rita Camata estabeleceu o quê? Um limite de gasto com pessoal para o Poder Executivo, né? Quando essa lei estava sendo discutida, nós tínhamos vários estados da federação, vários municípios da federação, que gastavam aí em torno de 85% da despesa com pessoal. Ou seja, o estado, o município que tem no seu gasto 85%, ele é o que? Ele é um RH. Ele somente paga a despesa com pessoal. Claro que a Lei de Responsabilidade Fiscal, por isso que isso aqui é uma das aulas mais longas que nós temos, né? O que acontece? Ela vai detalhar quando, como e quando e qual percentual que você pode, quanto você pode gastar. Então, despesa com pessoal é muito importante, isso cai demais na prova, né? Então, vamos lá. Seção número 1, vai definir o quê? Vai definir os limites, né? Definições e limites da União, dos estados do município, né? Dos 50, 60, 60 e por respectivo órgão, né? Professor, o que mais? Só estabelece limite? Não. Depois que estabelece limite, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai fazer o quê? A gestão sobre essa despesa, né? Ou seja, as regras de
controle da despesa total com o pessoal vai ser fixado, né? E finalmente nós temos aí a despesa com a Seguridade Social, que é a saúde, saúde, previdência e assistência social, né? Então essa aqui é o capítulo das despesas, bacana? Então vem comigo, feita essa introdução, esse panorama aqui do que nós iremos estudar nessa aula, né? Vamos estudar esse cara aqui em detalhes, né? Então vem comigo. Primeiro, então, vamos falar o quê? Seção 1, que é o quê? Da geração de despesa. Professor, geração de despesa significa o quê? Significa uma nova despesa. É proibido gerar despesa? Claro que não, mas deverá atender os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vem comigo. Olha só, artigo 5º, 15º. Aliás, artigo 15, né? Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto dos artigos 16 e o artigo 17, né? Professor, e aí, professor? Vem comigo, vamos lá, vou explicar para vocês. Temos alguns conceitos muito importantes aqui do artigo 15 da lei. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, né? Professor, significa dizer o quê? O cara foi lá, gerou uma despesa para a administração pública, não em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, aquela despesa gerada, ela é nula, lesiva ao patrimônio público. E aí, professor? Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? A gente vai ter um momento certo para falar sobre isso. Ela tramitou no Congresso Nacional juntamente com uma lei chamada de 10.028, né? Que trata aí de alguns crimes específicos que são aplicados aos gestores, né? Ou seja, se o cara fizer isso, ele vai cair e ele vai responder lá pela lei 10.028. Bacana? Bacana, fechou, né? O que vai ser considerado não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio? A geração de despesa, ok, ó, geração de despesa, né? Ó, geração de despesa, ou seja, nova despesa, tá? Nova despesa, ou assunção de obrigação. O que é isso? Ou o ordenador de despesa assumir alguma obrigação que venha gerar alguma despesa, tá? Isso não pode fazer. Agora, isso só vai acontecer se o sujeito não atender os dispostos no artigo 16, né? O artigo 16 aqui, eu digo para vocês aqui que são aquelas despesas, normalmente as despesas de capital, ou aquelas despesas que envolvem algum projeto, né? Ou seja, o artigo 16, ele vai exigir basicamente duas coisas. Atenção, né? Ó, impacto trienal dessa despesa, do exercício mais 2, né? E mais a declaração do ordenador. Declaração de quê, professor? Declaração que é essa nova despesa, que é a geração da despesa, que é essa assunção de obrigação, está de acordo com a legislação. E o artigo 17, tá? Ele trata mais das despesas, ó, correntes, né? Necessariamente o quê? Aquelas despesas de caráter continuado, tá? De caráter continuado. Então, nós temos que saber isso aí. Então, ou seja, se o cara não cumpriu o artigo 16, não cumpriu o artigo 17, essa despesa que o cara criou, que ele gerou, ele é não autorizada, a lei está dizendo isso, ela é irregular e ela é lesiva ao patrimônio público e, com certeza, o Ministério Público vai querer saber disso e você pode ter certeza que dentro do órgão da administração pública tem um controle interno, né? O tal da controladoria, e esses caras adoram dedar lá para o Ministério Público aí essas situações, é o dever deles, ok? Vamos lá. E agora, professor? Agora, esse aqui é o artigo 15 pago para vocês. Vamos para o artigo 16 e o artigo 17. Antes da gente ler o artigo 16 e o artigo 17, eu quero fixar um mapa mental para você. Olha só, artigo 16 e o artigo 17 você tem que ler juntos, né? Artigo 16 é referente às despesas de capital. Olha a importância do aluno que já fez o nosso curso de AFO. Ele consegue entender isso com mais facilidade. O artigo 17,
as despesas correntes, né? Vamos lá. Despesas correntes decorrentes das despesas de capital. Ok, né? Mais as despesas correntes decorrentes das despesas de capital. Ou seja, lá na classificação programática, aqui o artigo 16 são aquelas despesas, ó, inerentes aos projetos, limitadas no tempo. Vai o quê? Esse projeto produz o quê para a sociedade? Ó, uma expansão do serviço público ou um aprimoramento de uma ação governamental. Artigo 17, despesas correntes. Aqui, especificamente, aquela despesa de caráter obrigatório, por exemplo, despesa com pessoal. Ele trata, é uma atividade, né, ou seja, não é limitada no tempo, né, não é limitada no tempo, e são despesas para a manutenção dos serviços públicos, né. Feito essa comparação, então, olha só, vem comigo o artigo 16, despesas de capital. Artigo 17, despesas correntes. Artigo 16, vem comigo aqui. Olha só, ó, a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada, né? Vamos lá, com calma, vem comigo, aqui é para a gente fixar. O nosso curso de Lei de Responsabilidade Fiscal serve também para a gente fazer uma grande revisão do curso de AFO. Por isso que tem que assistir por último essas aulas. Olha só, criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental. Ó, lembram lá? Esse cara aqui trata-se de um projeto. Olha aí. Tá? Todas as ações? Não. Somente aquelas ações que acarrete aumento da despesa. Tá aí. Será acompanhado de quê? 2 requisitos. Tá? 2 requisitos. Impacto trienal e declaração do ordenador. Inciso 1, impacto trienal. Trienal é de 3 anos, vem comigo. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Ou seja, o legislador aqui, ele quer que o quê? Que o gestor, o ordenador de despesa, quem está gerenciando as despesas públicas, ele tenha uma noção, ele seja o quê? Um gestor de verdade, né? Ou seja, faça o quê? Seja obrigado a fazer um planejamento. Então, toda a despesa do ano e mais seguintes. Qual que é o nome disso? Impacto trienal. Esta palavra, impacto trienal, nós iremos falar muito na aula. Então, impacto trienal, vem comigo. Está previsto no 16.1. Professor, qual que é o segundo e último requisito para aumento de despesa para algum projeto? É uma declaração. Declaração de quem? Do ordenador de despesas. Professor, quem que é o ordenador de despesa, né? Lembra lá do empenho, né? Cria obrigação de implemento ou não. O ordenador de despesa é aquele cara que responde pelo órgão, né? Ou o famoso cara, né? Que ele se acha importante porque ele assina um cheque, né? Mas no final das contas, o cara que assina um cheque, o cara que é um ordenador de despesa é um cara muito sacrificado, principalmente para aqueles que tenham boa fé, boa índole, né? Esses caras serão muito sacrificados na administração pública. Então, aquele cara que é o responsável aqui pela execução, aquele cara que cria compromisso, cria obrigação para a administração pública, é o ordenador de despesa. Então, este cara, ele tem que assinar uma declaração, isso mesmo, né? Ou seja, se responsabilizando, né? Que essa despesa que está criando, que está expandindo ou aperfeiçoando uma ação governamental, de que o aumento tenha adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o PPA e a LDO. Né? Então, olha aí para vocês. Então, ele tem que fazer essa compatibilidade. Né? Então, lá na hora de fazer acontecer, tem que fazer uma declaração que ele tem que ter adequação orçamentária e compatibilidade. Né? Bacana, fechou? 10, né? Só que tem um detalhe. Esse negócio, tá, de despesa é muito importante, o legislador deu uma importância gigante, que ele vai trazer alguns conceitos. Por exemplo, professor, o que significa adequação orçamentária?
Professor, o que significa compatibilidade? Ou seja, o legislador fez questão que no parágrafo primeiro, só confirmando, né? No parágrafo primeiro, né? Ó, no parágrafo primeiro da lei, tá? Ele vem o quê? Trazendo o quê? O conceito de que trata adequação orçamentária, o que é compatibilidade. Não só o conceito, mas trazendo também um mini roteiro para se fazer essa declaração de despesa aí, que trata aí o inciso 2º, né? Professor, e aí? Vamos lá. Gente, essa aula aqui é uma aula que eu tenho que estar toda hora fazendo reforço pedagógico para vocês, né? Na verdade, um reforço didático, né? Tudo bem? Então vamos lá. Antes de ir para o parágrafo primeiro, que a gente vai explicar o que é adequação orçamentária e o que é compatibilidade, você tem que saber, para toda e qualquer despesa, né? No artigo 16, você tem que ter o impacto trienal e você tem que ter a declaração do ordenador de despesa. Então vamos lá. Parágrafo primeiro. Para fins dessa lei complementar, considera-se, vamos lá, inciso 1, adequada com a lei orçamentária anual. Olha, adequada, adequação orçamentária, e financeira, né? Com a lei orçamentária anual, adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. Então, o que significa isso? Exatamente isso aqui. Então, na declaração do ordenador de despesa, ele é obrigado a atender o que está escrito aqui, adequado com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação, por exemplo, a construção de uma ponte, né? Então, vai lá, construção da ponte tem que estar o quê? Dotação específica e suficiente, ou seja, ele vai executar lá a ponte, né? A despesa da ponte, lá tem 1 milhão. Ele vai ter que falar o seguinte, essa despesa, tá? Ela vai se atender a este gasto de 1 milhão, ela é específica e suficiente, né? Ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, no programa de governo, no projeto, aliás, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, né? Ou seja, não é qualquer declaração. O cara fala, está previsto no orçamento. Não. Então, adequação orçamentária. Ou seja, cara, lá está previsto no orçamento. O saldo ali contido é suficiente, é necessário para a implementação dessa ação governamental, né? Ou seja, o legislador aqui, né, ele tentou amarrar o máximo possível, né? Inciso 2º, né? Vamos lá. O inciso 2º é para dar parâmetros da declaração do ordenador na segunda parte, compatibilidade com PPA e com as leis de diretrizes orçamentárias. Professor, por que, professor, que tem que ter um impacto com o plano plurianual, né? Gente, veja bem, cara, porque é o seguinte, essas despesas aqui, eu já disse para você, são aquelas de projeto, né? Projetos que estão nos programas de governo, não é isso? Ou seja, são os investimentos de capital. Então, ele vai trazer o quê? Um requisito especial para isso, né? Olha aí, a aula do PPA, lembra do PPA da LDO? Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. A despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infringe qualquer suas disposições. Então, o cara lá está assinando, está certificando que essa despesa para um determinado projeto, ela é compatível com o PPA, com a LDO e ela é adequada à lei orçamentária anual. Prof, como é que cai isso? O cara vai colocar aqui, compatível com a lei orçamentária anual. Está errado, porque é adequada com a lei orçamentária anual. Então, o examinador troca muito isso, então preste muita atenção neste sentido, né? Bacana, parágrafo 1º, pago. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. A estimativa que trata o inciso 1º do CAPT. Professor, o que trata o inciso 1º? É o quê? É o impacto trienal da despesa, do exercício e dos 2 subsequentes. O que está falando aqui no parágrafo 2º? Que este impacto trienal
não pode ser feito da cabeça do sujeito. Ele tem que ser o quê? Será acompanhado das premissas, ou seja, do pensamento daquilo lá, né, e metodologia de cálculo utilizada. Então ele tem que ter uma metodologia de cálculo utilizado, tem que ter, ou seja, profissional, o cara não pode ser ao léu. Cara, é difícil administrar, pode ter certeza. Bacana? Então, o parágrafo 2º diz que a estimativa não pode ser da cabeça dele, ele tem que ser acompanhado de premissas e metodologia de cálculo utilizada, né? Esse é o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Vem comigo. O que trabalha? Qual que é o trabalho do parágrafo 3º? É uma exceção. Professor, todas as despesas nós deveremos ter o impacto trienal e a declaração do ordenador? Não. No parágrafo 3º, ele traz uma ressalva, uma exceção. Ressalva-se, no disposto neste artigo, a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, vamos lá, duas coisas importantes você deve saber. Professor, regra geral, as despesas têm que ter o impacto e a declaração do ordenador. Bingo daí, já expliquei para vocês. Essa é a regra geral. Agora, no intuito de não transformar um Estado altamente burocratizado, de papel, de assinatura, o legislador sabiamente disse o seguinte: para as despesas de pequeno vulto, para as despesas irrelevantes, não precisa fazer isso, né? Olha só, o cara tem que ter metodologia, tem que ser não sei o quê, o tempo do servidor também, ou seja, para fins do conceito de eficiência, né? Essas despesas, elas estão que isentas do impacto e da declaração. Bacana, fechou. Pronto, né? E aí, professor? Tudo bem. Eu sei que despesas que é consideradas o quê? Considerada irrelevante. Professor, o que é uma despesa considerada irrelevante? Já caiu em prova, com certeza. Aí o legislador, lá na Lei Complementar 111, jogou para quem definir que é uma despesa considerada irrelevante. Jogou lá para a LDO. Olha aqui, reforçando aqui o papel da LDO, né, que a gente já estudou várias vezes a LDO. Então, na LDO, que vai trazer o que é uma despesa considerada relevante. Professor, tudo bem. O que a LDO vem trazendo como despesa considerada irrelevante? Aí, eu digo para vocês aí que muito difícil isso aqui mudar, tá certo? Na União, todas as LDOs têm considerado despesa de caráter relevante o quê? Entendem-se como despesa irrelevante aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 24 da Lei 866. Então, tá aí para vocês, né? Então, ele fala aí. Ou seja, a despesa de considerada irrelevante vai ser determinada em valores, né, em reais. Então, vai ter determinado. Professor, que lei que é essa aqui? Lei de licitações. Professor, o que trata o artigo 24? O artigo 24 trata das dispensas, né? Ou seja, as dispensas do inciso 1 e as dispensas do inciso 2 da Lei 866, né? Tá certo? Professor, tudo bem. Então, já sei que a despesa considerada relevante, ela está excluída do impacto e ela está excluída da declaração. Bacana. A despesa de considerar, ela está na LDO, é um percentual, aliás, é um valor, né? Um valor em reais, né? Professor, este critério aqui, como é que os estados estão tratando? Da mesma forma, tá? Então, os estados também estão tratando da mesma forma também isso aqui. Professor, o que diz o artigo 24? Vem comigo aqui, ó. Artigo 24 é dispensável de licitação, ó. Para obras e serviços de engenharia, até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior. Ok. Desde que não se refiram a parcelas, ok, vem comigo aqui, para outros serviços e compras no valor de 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 22, né? Do artigo anterior, que é o artigo 23. Professor, tudo bem, vamos lá, direto ao assunto. O que é considerado despesa irrelevante? Vem comigo aqui. Dois tipos, né?
R$ 33.000 para obras e serviços de engenharia. E 17.600. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença do seu vídeo. Quero fazer um convite muito especial para você concluir essa aula no nosso site, laconcurso.com.br. Eu sou o professor Luiz, claro, você já sabe, e eu tenho um curso, gente, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo por artigo gravado, super atualizado, um curso top de linha que eu tenho certeza que vai te ajudar aí em qualquer concurso. Esse curso, nós temos uma isolada especial aqui da Lá Concursos, o prazo de acesso é 30 dias, aliás, e o investimento é de apenas R$30. É isso mesmo, R$30, você vai ter um curso aí, artigo por artigo da LRF, com toda a experiência que eu tive aí na época que eu fui gestor governamental do Estado, aplicado a esse curso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concurso. Tem um link aqui para matrícula direto. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.